A presidência de Volodymyr Zelensky pode estar prestes a entrar em uma nova fase, com rumores de sua possível saída do cargo ganhando força nos bastidores da política ucraniana. Fontes confidenciais, incluindo revelações de ex-colaboradores próximos ao presidente, indicam que ele estaria considerando renunciar, especialmente após um possível acordo de paz com a Rússia. Essa mudança de direção teria grandes repercussões na arena política global e poderia significar um ponto de virada para a liderança da Ucrânia. Zelensky, que foi amplamente reconhecido como um símbolo de resistência e heroísmo diante da invasão russa, agora enfrenta uma realidade mais complexa. Após receber amplo apoio internacional, especialmente por parte dos Estados Unidos, ele se vê em uma posição cada vez mais pressionada, tanto interna quanto externamente. A guerra, que devastou muitas regiões do país, deixou cicatrizes profundas, e a questão sobre sua capacidade de continuar liderando surge com mais frequência. Segundo seu antigo assessor, embora Zelensky tenha sido fundamental para sustentar a moral da população, ele agora se depara com uma crise interna, agravada pela falta de recursos e por escândalos de corrupção dentro de seu governo. O cenário atual não é apenas um reflexo das dificuldades internas enfrentadas pela Ucrânia, mas também uma resposta direta às mudanças nas relações com seus aliados internacionais. O apoio dos Estados Unidos, que foi crucial para a manutenção da resistência ucraniana, começa a dar sinais de enfraquecimento. Esse esfriamento ocorre à medida que se amplia o descontentamento com a falta de uma solução definitiva para o conflito com a Rússia, o que gerou uma crescente frustração entre os parceiros internacionais. Além disso, o desgaste da guerra, que se arrasta por mais tempo do que muitos previam, tem gerado preocupações sobre a sustentabilidade dos esforços e sobre a capacidade da Ucrânia de resistir a uma guerra prolongada. Ao mesmo tempo, os custos financeiros e humanos da guerra continuam a aumentar, impactando diretamente a confiança dos aliados e ampliando o debate sobre a necessidade urgente de uma mudança na liderança ucraniana. Com isso, a pressão sobre Zelensky tem se intensificado, não apenas de dentro da Ucrânia, mas também de suas principais potências apoiadoras. O apoio inicial e irrestrito começa a ser questionado, e as demandas por resultados concretos em relação à segurança e à reconstrução do país ganham força. À medida que as expectativas em relação à capacidade de Zelensky de conduzir a nação para a paz se esvaem, a ideia de uma liderança renovada ganha cada vez mais adeptos, principalmente entre aqueles que temem que sua permanência no cargo possa ser mais prejudicial do que benéfica para os rumos da Ucrânia. Caso Zelensky realmente decida deixar o poder, o processo de transição será um momento decisivo para o futuro da Ucrânia. Esse período será carregado de incertezas, não apenas devido à necessidade de encontrar um sucessor à altura, mas também por causa dos enormes desafios econômicos e sociais que o país enfrentará após anos de guerra. Especialistas apontam que o país precisará de uma profunda reconstrução política, além de um plano estratégico robusto para recuperar sua economia, devastada pela destruição causada pelo conflito. A realização de novas eleições será um passo crucial, mas também arriscado, visto que a escolha de um novo líder será observada atentamente por atores internacionais e pela população ucraniana, que precisa de um sinal claro de estabilidade. A pressão para restaurar a confiança nas instituições será imensa, e qualquer erro durante o processo de transição poderá agravar ainda mais a situação. Além dos desafios internos, o possível afastamento de Zelensky também coloca em pauta uma série de questões legais e jurídicas que exigem atenção cuidadosa. A gestão da guerra por parte de Zelensky tem sido marcada por decisões polêmicas e controversas, algumas das quais resultaram em acusações sérias de crimes de guerra. Essas acusações não envolvem apenas aspectos militares, mas também questões relacionadas a violações de direitos humanos, que se intensificaram à medida que o conflito se arrastava. A situação é ainda mais complicada quando se considera o envolvimento de organismos internacionais, como a Corte Penal Internacional, CPI, que poderia investigar e processar qualquer possível violação das leis de guerra. Este cenário coloca a Ucrânia em uma posição delicada, pois qualquer ação ou omissão no tratamento dessas acusações pode ter consequências duradouras. A forma como o governo ucraniano lidará com essas questões legais terá um impacto direto na percepção da comunidade internacional sobre o compromisso da Ucrânia com os direitos
direitos humanos e com a justiça. Em um momento em que a atenção global está voltada para a Ucrânia, qualquer falha nesse processo poderia enfraquecer a posição do país em negociações futuras e comprometer sua credibilidade diante dos aliados e do mundo. A possibilidade de um processo judicial prolongado também abre um novo campo de incerteza, colocando em risco o apoio internacional que ainda sustenta a resistência ucraniana. Embora a renúncia de Zelensky possa abrir espaço para uma nova direção política, ela também pode inaugurar um período de instabilidade jurídica e política. O potencial desencadeamento de investigações pode criar uma crise de confiança interna e internacional, com repercussões não apenas sobre a imagem de Zelensky, mas sobre o futuro da política ucraniana como um todo. O processo judicial que se seguiria poderia envolver questões delicadas, como a responsabilidade por crimes cometidos durante a guerra e pela forma como a Ucrânia tratou seus próprios cidadãos, ampliando ainda mais a pressão sobre as futuras lideranças do país. Esse dilema coloca a Ucrânia em uma posição extremamente vulnerável, onde o rumo político da nação dependerá tanto da habilidade de seus novos líderes em se desassociar dos erros do passado, quanto da capacidade de restaurar a confiança nas instituições e na governança. Além disso, o afastamento de Zelensky representa mais do que uma simples mudança de liderança. Ele pode ser visto como um divisor de águas para a Ucrânia, com o potencial de alterar a trajetória do país de maneira significativa. Essa transição pode marcar o início de um novo capítulo, repleto de desafios, mas também de oportunidades, que podem redefinir o futuro da nação. O momento em que essa mudança ocorrer será crucial, pois os próximos passos determinarão o rumo que o país tomará. A maneira como a Ucrânia lidará com essa transição será fundamental não apenas para a estabilidade política, mas também para a sua recuperação econômica e social, que se encontram profundamente abaladas devido à guerra. A incerteza sobre quem assumirá a liderança e qual visão guiará o país gerará um impacto significativo na confiança do povo e na confiança dos aliados internacionais. A escolha do novo líder, especialmente se as eleições forem organizadas de forma transparente, justa e com participação popular efetiva, será determinante para a reconstrução de uma Ucrânia que ainda carrega as cicatrizes de um conflito prolongado e devastador. A saída de Zelensky, portanto, não é apenas uma mudança no comando, mas pode se tornar um ponto de virada crucial na luta contra a Rússia. Durante os últimos anos, a Ucrânia tem resistido a uma pressão sem precedentes, e a mudança de liderança pode ser vista como uma oportunidade para redefinir a estratégia do país na guerra. A chegada de um novo presidente poderia significar uma abordagem diferente em relação à Rússia, seja buscando uma forma de diálogo e negociação, seja reforçando a resistência e buscando mais apoio internacional. A possibilidade de uma nova direção também gera incertezas, pois a transição poderá alterar não apenas a dinâmica da guerra, mas também a maneira como os aliados internacionais, principalmente os Estados Unidos e os países da União Europeia, irão se posicionar em relação à Ucrânia. O futuro da Ucrânia, mais do que nunca, está em jogo. Cada decisão tomada neste momento crucial terá repercussões não apenas para a Ucrânia, mas para toda a região que está profundamente afetada pela guerra. A mudança de liderança pode alterar o rumo da guerra e redefinir as relações geopolíticas da região, afetando a postura de países vizinhos e as alianças internacionais. A Ucrânia se encontra em uma encruzilhada histórica, onde cada movimento poderá determinar se o país será capaz de superar as dificuldades atuais e avançar em direção a uma recuperação, ou se a fragmentação interna, combinada com a pressão externa, será demasiada para sustentar sua unidade. O cenário é incerto, mas é inegável que o futuro da Ucrânia dependerá da forma como gerenciará esse processo de transição e das decisões que serão tomadas nos próximos meses.